Uh. Yeah. Olá, causídicos, tudo bem? Senhoras e senhores, tribunos, estudantes, seguidores do Pod Pena Cash, é com grande prazer que nós iniciamos mais um episódio de geração de conteúdo, geração de qualidade, de educação jurídica, de trocas de ideias, de experiências. E mais uma vez estou eu aqui, Rogério Mesquita, host do Pod Pena Cash. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado de excelência, ilustre, advogado criminalista, referência no Tribunal do Júri cearense, um dos melhores, sem dúvida, e quiçá na advocacia, sobretudo a advocacia do Tribunal do Júri nacional. Antes disso, eu queria passar a palavra para o meu co-host, amigo, companheiro, Augusto Braga. Tudo bem todo, no nosso público, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Estamos aqui presentes hoje com o Dr. Talvani Moura, grande representante do Tribunal do Júri aqui de Fortaleza. Pois bem, nós vamos descobrir hoje como é que o Dr. Talvani descobriu o caminho dos tribunais de todo o Brasil. É isso aí. Senhoras e senhores, é com grande prazer que nós apresentamos um tribuno de excelência, um advogado ilustre, brilhante, que ganhou popularidade, não somente no meio jurídico, mas no meio universitário, social, no meio da advocacia, sobretudo criminal do nosso país, com maior ênfase aqui no nosso estado. Ele que atuou e atua em grandes casos de repercussão, casos como, por exemplo, a chacina do Curió e outros mais. Ele que é advogado atuante no Tribunal do Júri, ele que é oriundo lá da boa terra do vaqueiro, lá de Morada Nova. É com grande prazer que nós o anunciamos e desejamos um seja bem-vindo, doutor Talvani. Muito obrigado pela presença. O nome dele, Talvani Moura. Muito obrigado. Gostaria de saudar aqui o queridíssimo Rogério, bem como também o Augusto. Obrigado por essa oportunidade tão significativa. Digo a cada um de vocês que eu me sinto extremamente feliz e honrado pelo convite. Quero saudar também ao meu genitor, meu pai, Cleto Moura. Meu pai foi o dono da banda Gatões do Vale e por muitos anos fez sucesso aqui nos grandes carnavais aqui do estado do Ceará. A pessoa com quem eu gostaria de registrar aqui esse momento de fala, porque eu lembrei-me das minhas origens e de onde eu vim, lá de uma terra chamada Morada Nova, uma cidade do interior do estado do Ceará. E mesmo com todas as dificuldades que eu enfrentei para me formar ali na Unicatólica, que eu me deslocava todos os dias de Morada Nova para Quixadá, e era em torno de 160 quilômetros por dia para estudar. E olha que eu trabalhava o dia inteiro e de repente eu fui forjado em meio à dificuldade. E ter hoje conseguido essa ascensão aqui a nível estadual, talvez, se você pensar nos 5 advogados que mais realizam o Tribunal do Júri aqui no estado do Ceará, meu nome está incluído, sem sombra de dúvida, no meio deles. E já são 11 estados onde eu percorri realizando o júri por este Brasil. E digo a cada um de vocês que se existe um sonho pessoal meu, é fazer júri nos 24 estados deste Brasil. Já estamos com 11. E se Deus quiser, daqui uns dias a gente cumpre essa meta. Já está bem pertinho, né, doutor? Bem perto, próximo já estamos, né? É isso aí. Gente, é impressionante. A gente tem uma honra, assim, de muita relevância ter conosco, ter no nosso projeto convidados que agreguem, que tragam um conteúdo de tanta excelência, de tanta qualidade no nosso meio, no meio jurídico, conteúdo que venha a contribuir com o ensino acadêmico, com a vivência prática da advocacia, do meio jurídico. Há um meme que é muito comum no meio jurídico, no meio universitário, doutor, que dizem que o universitário do curso de Direito, ele entra no primeiro semestre querendo ser ministro do STF. Né? Lá pelo quarto, ele quer ser juiz ou promotor. Quando chega no 7º ao 8º semestre, ele ele acaba se acomodando e ele diz, não, para mim só a advocacia já tá bom. E a grande luta dos últimos semestres é parar ou não parar a faculdade.
E o que nós queremos é justamente o contrário a isso, né? É gerar um conteúdo através dos nossos convidados que inspire as pessoas, inspire os estudantes que estão prestes a adentrar a carreira, que inspire os jovens advogados que muitas das vezes estão alheios a como exercer um papel de proeminência na advocacia, na profissão. E a gente queria entender do senhor como foi o seu início na carreira, como foi as dificuldades, né, que o senhor passou, o que o senhor aconselha para as pessoas que estão adentrando na advocacia, essencialmente a criminal, aconselha a não fazer, a fazer. Eu queria entender essa dinâmica da carreira de sucesso do Dr. Talvânio Moura. Pronto, em primeiro lugar, eu quero, antes disso, também saudar aqui minha esposa, tá certo? É grande influenciadora e doutora a pessoa Jaqueline, que mais acredita... Jaqueline, seja bem-vinda, doutora Jaqueline. Exato, a pessoa que mais acredita no nosso projeto de vida, então isso me fortalece muito. Não poderia deixar de registrar essa presença dela aqui no nosso meio. Então, o querido Rogério, é o seguinte, a advocacia ela tem que ser entendida do seguinte ponto de vista. Não é uma profissão fácil, é uma profissão extremamente espinhosa, é um verdadeiro sacerdócio a advocacia criminal. Eu digo a cada um de vocês que É uma vocação, doutor? olha, hoje eu vou relatar primeiro as dificuldades para depois eu trazer um outro vértice que você vai ver que vale muito a pena, certo? Eu quero dizer que nós vivemos sob muita influência, sob muita pressão, melhor dizendo. Esse ano eu já fiz 4 cirurgias, para você ter ideia. Porque aquela coisa, né? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Eu digo a cada um de vocês que quase que perco rins, porque já venho protelando há muito tempo. E no dia que eu estava com a cirurgia marcada, tinha um júri popular. Aí priorizei o júri em detrimento da saúde. E daí já fiz uma cirurgia no coração este ano. E fiz uma cirurgia também que retirei as veias, as pontes safena, para você ter ideia. Mas aí você pode me perguntar, doutor Talvânio, o porquê de tudo isso? É o estresse que envolve a profissão. Daí você diga, mas um concurso público é mais cômodo? Talvez para quem gosta de estabilidade, sim, mas a pressão é igualmente a mesma. E eu digo a cada um de vocês que eu vim lá do interior do estado do Ceará. Na época, percorri todas as profissões das mais humildes que você imaginar. Não sou filho de pessoas que têm tradição jurídica. Eu sou o primeiro advogado formado na família. Digo a cada um de vocês que a minha profissão a primeira foi entregando água em bicicleta cargueira no meio da rua e com botijão de gás. Depois evoluí, fui trabalhar numa padaria como auxiliar de padeiro. Depois evoluí um pouco mais, fui trabalhar numa casa de xerox, tirando xerox lá no centro das cópias do Joel Ferreira, em Morada Nova. E daí eu pensei, eu vou estudar para concurso público. Houveram 2 concursos em Morada Nova e passei, tanto para agente de trânsito, bem como para motorista do SAAI, que é a autarquia que fornece água para todo o município. Eu optei pelo SAAI. Quando cheguei lá, havia uma teratologia entre os novos servidores concursados e os velhos. Os velhos eram remanescentes da antiga Fundação Nacional de Saúde. Eles tinham plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche, auxílio refeição. E nós, do concurso novo, só tínhamos o salário estipulado no edital. E daí eu já percebi que ali já não estava correto, pelo princípio da isonomia. E eu encampei um movimento, à época, entre os próprios servidores novatos, e a gente fez requerimentos, houveram várias negativas. Fui à rádio relatar este ponto para trazer a sociedade para uma discussão, para mostrar que aquilo não estava correto, até que quando nós vencemos aquela batalha, que foi nos dado este direito, a presidente do sindicato, na época, Mara Damasceno, hoje advogada, ela me trouxe o maior de todos os incentivos. Ela olhou para mim e disse, por que é que você não faz direito? Aí eu olhei e disse, não, direito não dá para mim não, eu não tenho uma família influente, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Distante, né? Exato, era muito distante. Ela disse, pois eu vejo em você um dos maiores advogados aqui do Vale de Jaguaribe. Invista nisso, faça direito. E daí eu me motivei com essa palavra dela. Você vê, é como diz a própria Bíblia, né? Como maçã de prata na salva de ouro, assim é a palavra dita no momento correto. Dito de outro modo, quando você utiliza uma boa palavra para incentivar essa palavra, ela ganha vida, ela transforma realidades. Foi isso que aconteceu comigo através dessa propositura dela. E daí, Rogério,
E eu fiz o vestibular, passei no curso de Direito e comecei com muita dificuldade. Se você imaginar, você pensou em algum momento em desistir, eu digo a você, e sou franco, em todo o semestre, dadas as dificuldades que eu enfrentava. Mas o que mais me fortaleceu foi uma experiência sobrenatural que eu tive logo no primeiro semestre. Veja bem, todo mundo sabe que os livros do Fernando Capês, eles são extremamente caros. E eu, como advogado que tinha uma predileção pelo direito criminal, o meu sonho era comprar um livro do Capês. Na disciplina de introdução de estudo ao direito, o professor disse que iria sortear, ou seja, iria dar o livro do Capês, o primeiro volume da coleção dele de direito penal, a quem tirasse a melhor nota. E toda semana, a aula dele era na segunda, e você só teria um novo encontro na outra semana. E daí eu disse, eu vou estudar a semana inteira e vou tirar a melhor nota para ganhar esse livro. E aconteceu que, nesse período em que eu me disponibilizei a estudar para essa prova, foi o período em que mais as adutores, mais os canos de Morada Nova quebraram. Era cano quebrado por todo lado, como eu era motorista, eu era responsável por deslocar as equipes para chegar lá e consertar esses defeitos, né, na malha de água do município. Eu não tive tempo, eu confesso. Eu passei a semana inteira, eu andava com a Xerox do conteúdo na bulé do carro. Quando eu parava o carro, eu pegava ali aquele conteúdo e ia estudando. Mas eu me vi numa situação tão apertada que eu não tive como estudar realmente. Quando eu peguei no livro para estudar para essa prova foi na segunda-feira. Não por negligência, mas por força da circunstância de trabalho. Quando chegou na segunda-feira, eu estudei muito pouco. E daí fui para a aula fazer essa prova. Quando cheguei lá, o professor disse, olha, tá aqui o livro, quem tirar a melhor nota vai recebê-lo. E o professor, ele entrega aquela ficha que documenta a presença da pessoa, cada um dos alunos assina para atestar que você, de fato, compareceu, que você fez a prova. E daí, teve uma colega que pegou, acho que em tom de gracejo, brincadeira, ela veio aqui, na hora que eu recebi na cadeira aquele documento para assinar, ela puxou muito rápido. Aí ela foi e assinou na frente e ainda ficou zoando. Disse, lesado, aquela coisa. Eu só no meu pensamento. Que bicha mal educada, rapaz. Tomar aqui uma ficha dessa na minha frente. Eu fiquei indignado, mas guardei a resignação para mim mesmo, não manifestei. Depois ela me deu o papel de volta, eu assinei. E daí eu, quando recebi a prova, eu fiz só aqui uma oração na minha mente. Eu disse, meu Deus, eu não sou digno nem de te pedir vitória nesta prova, mas tenha misericórdia de mim, apenas isso. E daí eu comecei a fazer a prova, ia lendo, ia resolvendo o que eu tinha convicção, e as que eu não sabia eu deixava para o final. Quando terminei de ler todas, quando fui olhar, só tinha respondido talvez uns 30% da prova. Aí quando eu voltei relendo, foi algo assim muito especial, porque as questões saltavam aos meus olhos. Aí eu fui achando bom, me empolgando e fazendo aquelas questões, e o professor corrigia na hora. Quando terminei, entreguei que ele corrigiu 9,5. E daí a aluna que tirou a maior nota em todos os semestres, a aluna que teve, na verdade, o maior brilhantismo, ela tirou 9,5 comigo também. A sala todinha empatou em 9. Aí começou logo aquela balbúrdia, todo mundo dizendo, professor, sorteio o livro. Todo mundo aqui tirou 9, o senhor está vendo aí, por causa de um detalhe de meio ponto, só o Talvani e a Arminda tiraram 9,5, sorteio o livro. Aí eu pensei, né? Não, se for para o Paro Ímpar aqui, eu tenho 50% de chance, que é só eu e ela. Aí eu até sugeri isso e não foi acatado. Aí o professor, pois eu vou aqui fazer o sorteio. Aí ele saiu, levantou-se do birô e foi lá na porta, e ia passando um aluno, ele disse, diga aí o número de 1 a 40. O aluno disse, 34. Quando ele leu o nome, Talvani Robson Mota de Moura. Daí foi essa experiência do primeiro semestre que me fez prosseguir com muita força. Toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava dessa história do livro, isso me fortalecia. Então foi essa a minha trajetória. Quando cheguei no 9º semestre, passei de primeira na UAB e já saí com o direito de advogar. Só esperava a formalização de receber a carteira, enfim. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês é que se existe o que é, se você me perguntar o significado de dificuldade, eu vou te explicar com muita
abundância. Eu digo que eu fui forjado na dificuldade. Muitas vezes sem ter a oportunidade de comprar um lanche na escola. Levava as tapioca numa marmita e ia tomar café lá na sala dos professores porque não tinha condição. Me sentia muito ruim internamente de olhar, muitas vezes, ver um colega, filho de um secretário, filho de gente influente, de um comerciante que ficava exclusivamente morando em Quixadá e de repente você não ter essa oportunidade. E eu disse, não, mas com força em Deus, como diz a Escritura Sagrada, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu continuei perseverando naquela linha, sabendo que Deus estava ali do meu lado para me ajudar. E quando passei na OAB que saí para advogar, as pessoas nem acreditavam. Primeiro júri que eu fiz na Câmara Municipal de Morada Nova, de repente formou-se uma multidão porque as pessoas não acreditavam que eu era advogado. Achavam que eu era o motorista do SAAI e disse, o que é que esse doidinho está fazendo aí? E foi lá um grupo de curiosos para verificar, para saber se de fato eu era advogado. E realizei o meu primeiro júri popular nesse contexto de muita descrença, de muita falta de amparo. As pessoas que disseram que iriam me dar oportunidade nos escritórios não abriram suas portas, essa é a verdade. Muitos deles diziam, quando for no quarto semestre, me procure que eu vou lhe ofertar um estágio. Quando chegou no quarto semestre, lá cheguei, disse, não, a prova da OAB está bem aí, vai estudar que é melhor quando você estiver mais seguro, fizer a OAB, você volta. E até o dia de hoje, eu digo a você que eu nunca estagiei um dia para ninguém. Quando iniciei a minha advocacia, chegava nos balcões dos fóruns e falava com as pessoas, com os servidores, quando não entendia, ei, me explica aqui o que é um despacho. Aí a pessoa falava, explicava aquilo, o que é uma decisão interlocutória. E daí a pessoa me explicava o que era uma decisão interlocutória, sem ter sabido que eu estudei para a OAB. Mas quando se dizia, eu vou fazer carga do processo, aí o que é uma carga de um processo? Então passei 6 meses me descobrindo na prática, mas depois de 6 meses dominei tudo. E digo a cada um de vocês, esses nãos que a vida me deu foram os melhores nãos, porque Deus sabia que eu iria chegar em um determinado lugar e não me permitiu que a força das circunstâncias contrárias, as vozes contrárias, me impedissem de chegar onde eu cheguei. E digo a cada um de vocês, hoje eu já tenho mais de 1000 processos criminais com mais de 300 júris populares realizados. E são 11 estados onde eu percorri já fazendo júri, de Minas Gerais, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Mato Grosso, Goiás, ali o Piauí, o estado do Ceará, minha casa. Eu digo a cada um de vocês, de todos os estados a qual passei, sempre fui com aquele peso, com aquela altivez de chegar e de saber que o conhecimento ele nivela o homem. O conhecimento ele nos iguala. E eu digo a cada um de vocês que debatam a tese jurídica do procedimento do Tribunal do Júri com mais perspicácia, muitas vezes, do que muitos magistrados, do que muitos promotores de justiça, que eu muitas vezes provoco uma questão de ordem e quando eu defendo o meu ponto de vista, ele pede ali alguns instantes e vai lá para o gabinete analisar para ver se eu tenho razão. E na maioria das vezes ele chega lá, de fato, o advogado tem razão. Isso é o que é mais nobre, isso é o que nos engrandece. O conhecimento que me fez sair lá de Morada Nova e me elevou a diversos estados. Esses dias eu estava fazendo um júri em Goiás, pegando o avião e pensando, né, quantos e quantos amigos meus não morreram porque ingressaram no mundo das drogas, outros estão vivendo uma vida normal, sem nenhuma perspectiva, e hoje estou aqui, andando, viajando, fazendo o que gosto. Então, se existe uma pessoa realizada no planeta Terra, eu digo a você que se chama Talvani Moura, com advocacia criminal, trabalhando com muita ética, trabalhando com muito respeito e com muito esmero e dedicação. Perfeitamente. Aproveitar aqui até o nicho, né, desse nicho inspirador. E dentro dos desafios da advocacia criminal, iniciou durante a formação, né? Como nós somos acadêmicos, e nos identificamos com esse relato do doutor, com relação a esses momentos que a gente tem de dificuldade, de desafiante mesmo, com relação a seguir adiante. Então, dentro hoje da advocacia criminal, quais são os maiores desafios que o advogado enfrenta? Pronto, eu penso que, além da preparação, porque o advogado tem que ser bem preparado, ele tem que entender de processo mais do que o próprio magistrado e do que o promotor. Então, ele tem que ter a compreensão clara de como é que o procedimento se desenvolve, e mais do que isso. O processo em si tem que estar no domínio do advogado mais do que os outros agentes processuais.
E digo a cada um de vocês que o maior desafio é a preparação. No meu tempo, há 10 anos atrás, quando iniciei a advocacia, não existia mentoria. Hoje, existem mentorias maravilhosas. Sim, sua mentoria é maravilhosa. Eu mesmo lancei um curso agora de Tribunal do Júri, pegando desde a fase de inquérito policial até a fase de recurso, depois da segunda fase do Tribunal do Júri. Então, você tem a oportunidade de pegar 10 anos de experiência de quem já errou muito e acertou muito mais. Mas o conhecimento aprimorado, ele decorre de muitos erros ao longo do percurso. E você pode falar, mas em qual sentido você errou? É você muitas vezes deixar de arguir uma determinada nulidade porque você tem medo, você tem receio. Eu passei todos os medos possíveis e imagináveis. Na minha primeira audiência eu não consegui nem abrir a boca com medo do magistrado. De repente um motorista do SAAI chegar na sala de uma audiência e o magistrado olhar para você e chamar Dr. Talvani Moura. Isso era muito impactante. E no júri também eu senti as mesmas dificuldades. Mas eu digo a cada um de vocês, quem realiza júri tem que ter um bom cabedal teórico, você tem que estudar muito. Daí, às vezes, até cara até que olha para mim e diz, doutor Talvani, onde é que você tira tempo para estudar? Você ainda estuda? Eu disse, meu amigo, se eu deixar de estudar, eu me torno menos advogado todos os dias. Então, estudar faz parte do aprimoramento constante, faz parte da carreira jurídica. Se você não lê todo dia, você se torna menos advogado. Essa é uma realidade. Eu digo, olha, eu estou fazendo atualmente um mestrado, estou fazendo a segunda especialização, tudo concomitantemente. Além disso, gosto de fazer live para compartilhar conhecimento, além disso, cursos de aprimoramento e imersões jurídicas, eu também faço. Por quê? O conhecimento é a arma mais poderosa que nós temos. Então, se você negligenciar em relação ao conhecimento, você está perdido. Pode ter a mais absoluta certeza que tem gente que tem mais prazer de pagar R$5.000 num PlayStation 5 do que comprar uma mentoria de R$1.000, R$1.500 em que o cara te entrega todo o conhecimento que quando você vai fechar um contrato, você ganha 10 vezes mais, no mínimo, do que o valor que você investiu na mentoria. Então, esses são os principais desafios. Em primeiro lugar, superar a insegurança através do conhecimento e em segundo lugar, é você se portar com ética. Entendeu? A advocacia criminal não é local para o advogado prometer resultado. Quem promete resultado na advocacia criminal, vou lhe soltar com tantos dias, você pode ter a mais absoluta certeza. Faça logo um plano funerário. Em segundo lugar também, eu gostaria de dizer para você, se você de repente não precisar utilizar seu plano funerário, pode se preparar que você vai enfrentar problema no TED da OAB. Você vai responder processos administrativos disciplinares. E se você escapar do plano funerário e do TED na OAB, pode ter certeza que o seu nome vai estar sendo mal falado em toda a esquina da sua cidade e do teu estado. Porque advogado que tem ética, advogado que tem compromisso, não vem de resultado. Em primeiro lugar, a advocacia não é loteria. A advocacia é estudo, é esforço, são possibilidades. Agora, sabe qual é o ponto nodal que faz um advogado ser grande? É você ter credibilidade. A credibilidade não vem com o tempo. A credibilidade vem com resultados. E esses resultados dependem de esforço, dependem de compenetração, dependem de foco. Se você tiver paciência de trabalhar, de investir, pode ter certeza que você vai conseguir. E digo mais a você. Primeiro, segundo desafio ético, seja verdadeiro, transparente, trabalhe com possibilidades reais e concretas. Se o processo é ruim, não tente maquiar e dizer que o processo pode ser resolvido de determinado forma. Não, passei o diagnóstico, faz análise desse processo. Se der bom para você o resultado, vai acontecer com base nessa perspectiva. Agora, se der ruim, vai acontecer isso. E eu digo até o tanto de pena que o sujeito vai levar quando eu entendo que o processo é ruim. Então, quem trabalha dessa maneira, trabalha de maneira tranquila. Um outro terceiro problema, um outro terceiro desafio é você saber se impor na advocacia criminal. Conheço colegas advogados que perderam a vida porque foram apresentar determinados clientes em uma delegacia e, de repente, quando saíram de lá, foram fuzilados. Então, o advogado nunca pode cometer o erro de levar um cliente dentro do carro, o advogado nunca pode cometer o erro de prometer um resultado que não depende dele. O advogado tem que ter clareza. A advocacia criminal é muito séria. Você vai pegar pessoas que vão compreender o seu raciocínio, você vai pegar outros que vão colocar a palavra na sua boca e no momento oportuno, quando não se concretizar aquilo que ele acha que tem que se concretizar, ele vai puxar a corda e vai tentar te enforcar. E você que quer se especializar no Tribunal do Júri, você que quer fazer uma advocacia criminal com excelência, você não pode perder.
já vai aqui no link, procura o hashtag do Dr. Talvani Moura, o Instagram. Lá no Instagram do Dr. Talvani Moura, na bio, tem disponível o seu curso, a sua mentoria, a sua imersão. Então, se você quer entender sobre a arte de advogar no Tribunal do Júri, boa técnica, boa persuasão, se você quer aprender sobre uma comunicação infalível de como tratar e de como se comunicar com o conselho de sentença, que traga à sua advocacia, ao seu profissionalismo, os melhores resultados, já vai aí, se inscreve no Instagram do Dr. Talvani Moura, segue o Dr. Talvani Moura e adquire esse curso, essa imersão que com certeza, sem dúvida alguma, vai alavancar a sua carreira e a sua profissão. Não é isso, doutor? É isso, com certeza. Então, essas facilidades, essas possibilidades estão ao seu dispor. Como eu disse para você, eu sempre pauto a minha advocacia com aquilo que Salomão já dizia há quase 2000 anos atrás. Quase 2000 anos. Jesus Cristo viveu há 2000 anos, Salomão foi bem mais antigo. Foi antes, né? Então, o que já dizia a sabedoria milenar de Salomão, quando ele diz, honra a sabedoria e a sabedoria te honrará. Não tem força mais poderosa do que o conhecimento. Se você quiser mudar a sua advocacia, virar a sua chave, quiser ser um advogado de respeito, de destaque e de notoriedade, pode ter certeza que só o conhecimento vai te proporcionar isso. Doutor Talvani, mas eu tenho preguiça, não dá para mim não. Então faz um concurso público e vai comer milho alpiste em gaiola de ouro. Porque quem quer viver da advocacia, você pode ter certeza que é a possibilidade, o céu é o limite. Você pode ter a mais absoluta certeza. A advocacia, ela é dura, ela é espinhosa, mas um dia ela sorri para o advogado. E no dia que ela sorri para o advogado, você vai ter liberdade financeira, você vai ter autonomia, você vai frequentar os melhores restaurantes, você vai viajar para onde quer, você vai usar a roupa de grife que você quer, você vai ter o melhor relógio, você vai ter anel de ouro, você vai ter a melhor casa, você vai ter bons carros, porque isso é fruto de trabalho honesto, trabalho dedicado e trabalho focado. Doutor, é impressionante, eu conversava com a minha esposa, Bia Flores, que nos dá a honra de estar aqui prestigiando esse episódio. Eu conversava com ela essa semana e eu falava justamente sobre, eu dizia, Bia, um defeito que eu não tenho é ser invejoso, né? Graças a Deus, eu costumo dizer que são defeitos que quem tem não assume que tem, a inveja e a ingratidão. E graças a Deus eu procuro não ter esses defeitos. Mas da linha tênue que fica entre a inveja é um sentimento chamado inspiração. E eu procuro me inspirar naqueles que são referência para mim. E eu acho muito interessante que eu falava com o Augusto essa semana e dizia que a nossa história se confunde um pouco, né? Porque eu sou um jovem oriundo da cidade de Canindé, né, que era vendedor de desinfetante com meu pai, filho de uma professora, de um agricultor, né, que lutou muito para conquistar cada coisa que conquista a cada dia. E assim como o senhor, eu tive um despertar para a comunicação, para essa questão da oratória, da retórica, na igreja, né? Aos 16 anos eu me converti ao evangelho. E é impressionante como a igreja é um ambiente de formador de grandes oradores, de grandes cantores, de grandes intérpretes. E com isso eu me apaixonei pela Bíblia Sagrada, tanto é que fiz a minha primeira formação, me formei em teologia, depois em filosofia, depois em pedagogia, até o momento que eu me senti, digamos assim, inspirado pelo direito. Eu costumo dizer que o direito é como se fosse o ápice da ciência social aplicada, o que você estuda na teologia, o que você estuda na filosofia, as discussões antropológicas que são debatidas tanto pelos clássicos quanto pelos contemporâneos, elas se aplicam de fato no direito, na liberdade do indivíduo, no direito humano, individual, fundamental de um ser humano. E como é que o senhor vislumbra, qual é o sentimento do senhor, por exemplo, quando olha para trás e vê aquele menino que nasceu lá na Morada Nova, que enfrentou dificuldades, para hoje ser, sem nenhum puxa-saquismo, ser considerado e visto pela comunidade que está ao seu redor
como um dos maiores advogados, como um cara que hoje divide um júri com um grande advogado criminal do nosso estado, quiçá do nosso país, Dr. Paulo Quezado, divide a tribuna com S. Quaresma, talvez um dos maiores da nossa contemporaneidade. Qual é esse sentimento do senhor quando o senhor para ver tudo isso? Eu tenho realmente uma conexão muito forte com a sua história, porque eu também entrei para a igreja evangélica aos 15 anos, e lá eu digo para você que eu era um jovem tímido, ninguém ouvia nem a minha voz na sala de aula, mas quando eu abracei a fé, quando foi com 2 meses de fé, me deram uma oportunidade num culto campal, com a mocidade, e eu peguei aquele microfone e dali para frente, parecia que eu já tinha uma maturidade de falar às multidões há tempos. E eu digo a você, fui forjado numa igreja evangélica, então a minha base, recebi muita influência. Eu quero registrar aqui o nome do meu pai na fé, o pastor José Félix Ferreira, o pastor Félix. Então aprendi muito com ele. Para mim é um dos maiores oradores que tem neste país, um homem muito culto, muito sábio, e através da influência dele eu também pude me dedicar ao estudo verticalizado da Bíblia Sagrada e me tornei um pregador da palavra de Deus. Hoje estou um pouquinho mais frio em relação à questão da fé, mas quando eu cheguei no Tribunal do Júri eu não posso negar. A minha base toda foi na Assembleia de Deus de Morada Nova, e foi através dela que eu pude ser catapultado, eu pude ser lançado, eu pude ser direcionado ao Tribunal do Júri. Quando eu cheguei lá era muito fácil em relação eu enfrentei determinadas pregações em que eu já falei a 2.000 pessoas. Quando cheguei no Tribunal do Júri era apenas 7. Então, eu tenho que externar a minha gratidão a esta comunidade evangélica, a Assembleia de Deus, por tudo que fizeram por mim. Então, eu quero agradecer penhoradamente aquelas pessoas que lá estiveram, que meus professores de escola bíblica, meus pastores, os meus líderes espirituais, a vocês eu devo muito. Muito obrigado por tudo isso. Doutor, o senhor ainda mantém essa ligação com suas raízes de origem lá da sua terra? Porque hoje você é um cosmopolita. Exato. Né? Olha, eu digo a você que, por força das circunstâncias, eu já não tenho mais a conexão formal com a igreja, no sentido de... Eu estou aqui hoje visitando a Comunidade das Nações, mas eu digo a você que eu perdi um pouco do time em relação à questão, né, da dedicação, da exclusividade, entendeu? Mas guardo no meu coração essas raízes e digo a cada um de vocês que a igreja evangélica ela tem um papel fundamental na vida do jovem. Tem sido muito atacada. As pessoas têm vergonha hoje de falar no nome de Jesus Cristo, porque se criou muitos senões na sociedade, se criou muitos discursos de ódio em relação aos evangélicos, atribuindo a eles a pecha de preconceituosos, atribuindo a eles a pecha de que são pessoas hipócritas. Isso não é uma realidade. O verdadeiro evangélico é uma pessoa muito disponível, muito dada para ajudar. Eu digo para você que o verdadeiro evangélico, de essência, ele não olha para as pessoas de maneira preconceituosa, ao contrário. Ele vive aquilo que Jesus viveu e aquilo que Jesus pregou. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E quando ele dizia isso, não tinha uma classificação, não tinha gênero, não tinha ideologia, não tinha cor, não tinha nada que impedisse dessa pessoa se aproximar. A todos ele chama. Então, o verdadeiro evangélico, ele abraça a todos dessa maneira como abraçou Jesus Cristo, o mestre de todos nós. Doutor Talvani, o exercício da advocacia, o exercício da sua função, sobretudo, como o senhor mesmo já disse, é um exercício, uma atividade notadamente espinhosa, né? E costumeiramente, acredito eu, que o senhor se depara com situações inusitadas, com casos de repercussão estadual e muitas das vezes nacional, que podem acabar influindo no exercício da sua atividade. Eu queria lhe perguntar como o senhor atuou na defesa de um dos casos dos últimos anos que foi mais conhecido no nosso estado, que foi a chacina do Curió, que foi um caso emblemático, de muita repercussão,
que eu sinto que tinha um sentimento de aplicação do direito penal do inimigo ali, porque os acusados eram principalmente policiais militares. Eu queria saber do senhor como foi a dificuldade, quais foram os desafios de atuar num caso de tanta repercussão, que acredito eu que você já entra nesse embate, né, de forma desproporcional, atrás nessa briga. Como foi para o senhor participar dessa defesa? Em primeiro lugar, o caso do Curió foi o maior júri forense da história do Ceará dos 150 anos. Participamos de 6 dias de júri. E digo a cada um de vocês, juntamente com minha equipe, o doutor Roberto Duarte, o doutor Abdias Carvalho, o doutor Paulo Igor, do Rio Grande do Norte, são amigos muito queridos que fizeram parte desta banca. E digo a você, a pressão é muito grande sobre os ombros do advogado e dos advogados que lá estiveram. Eu digo a cada um de vocês que foi uma experiência muito engrandecedora do ponto de vista profissional, mas eu digo a cada um de vocês, justiça não é sinônimo de justiça. Parece uma redundância, mas você vai ver muitas injustiças epistêmicas entranhadas naquilo que as pessoas chamam de justiça, o julgamento formal, o julgamento humano. Juízes e juízes erram e erram muito todos os dias. E digo a cada um de vocês que eu, como advogado, eu tenho a grata satisfação de exercer um munus, de exercer uma função restaurativa. Enquanto que as pessoas, a sociedade, em sua grande maioria, tem o pensamento desinteligente de achar de que advogado de bandido é advogado de bandido também, você só pensa assim até o dia que fizerem assim, ó, na sua porta e alguém se identificar, eu sou oficial de justiça e te entrega um documento. Nesse documento diz, apresente sua resposta à acusação em 10 dias. Aí você vai lembrar-se que existe um advogado e daí você vai atribuir e dar sua vida por ele. Porque o advogado criminalista sério, ele luta pelo direito. Nem sempre a melhor solução jurídica é a absolvição. Às vezes tem uma questão, uma redutora de pena, uma causa de diminuição. Nós temos que dar a cada um o que é justo. E justiça é isso. E existem muitas situações das quais eu já vivenciei, que eu digo a cada um de vocês, é impagável a sensação que nós sentimos. Eu fiz um júri em Goiás, de um cidadão de bem que foi atacado por uma pessoa que lhe pediu um dinheiro e de repente ele não tinha aquele dinheiro naquela ocasião e ele pegou uma lata de cerveja e desferiu um golpe sobre a sua cabeça. E ele ficou todo ensanguentado. Quando ele ia para o hospital, ele teve o carro interceptado por esta mesma pessoa que jogou uma pedra que ia acertando-lhe a face. Ele desceu naquela ocasião e levava consigo umas ferramentas do trabalho, porque ele era serralheiro, e ele deu 2 golpes de faca para tentar se livrar daquela injusta agressão. A pessoa saiu andando, mas infelizmente evoluiu aquelas lesões e ele foi a óbito. E este rapaz aqui do estado do Ceará, ele disse para mim, se eu for condenado nesse júri, eu me suicido. Aí eu perguntei por qual motivo, é porque eu nunca fiz nada de errado. Isso daí foi um momento realmente onde, para eu não morrer, eu pratiquei esse delito. E nós sabemos que o artigo 23 do Código Penal traz as excludentes de ilicitude. Ou seja, são ocasiões em que você pode agir de maneira contrária à lei e isso não é considerado crime. E o artigo 25 fala da legítima defesa e ele estava sob o manto da legítima defesa. E nós fomos a Goiás. Nós conseguimos o objetivo traçado naquele projeto defensivo e quando eu liguei para aquele homem para dar notícia para ele, porque ele fez o interrogatório por videoconferência, aquele homem chorou que nem uma criança, agradecendo, e a família dele se reuniu, fizeram uma festa. E eu digo para cada um de vocês, é impagável esse sentimento de restauração do ser humano. Afora isso, já consegui... Fiz um júri emblemático na cidade de Russas, o maior júri da história do Vale do Jaguaribe. Cabo Fabrício, sendo acusado de ter matado um jovem, quando na verdade não foi ele que desferiu o disparo de arma de fogo. E daí ele já tinha sido expulso da polícia, família estava em desespero, todo mundo com depressão, os filhos também, crianças com depressão infantil. O filho dele, o mais novo, não falava ainda, não desenvolvia a fala, porque sentia a ausência do pai. E foi nesse contexto que eu fiz essa defesa dele. E quando soube, naquela ocasião,
eu disponibilizei meu escritório, não cobrei nem um centavo do Fabrício, porque entendia que era um bom policial e quando ele, toda vez que me atendia ali em Morada Nova, sempre me recepcionou muito bem. Eu disse, diante desse contexto, eu não vou deixar ele só, vou elaborar a defesa dele. E quando eu pedi uma terceira pessoa para procurar a família dele, de bom grado, ele aceitou. E pode ter certeza que quem mais ganhou naquele júri foi eu. Porque o que veio daquele caso de contratos que eu peguei em nome daquela defesa, porque foi a defesa mais inspirada que eu fiz na minha vida e você pode encontrar ela no YouTube. Talvani.moura.oficial, julgamento do Cabo F. Souza. Você vai ver o nível de defesa que nós fizemos ali naquele momento, que eu me coloquei naquele momento no banco dos réus, sentindo a dor que sentiu o Fabrício, com toda a sua família desestruturada, sabendo que ele era inocente. E através daquela defesa consegui absolvê-lo. E hoje o Fabrício, eu tenho um maior orgulho de dizer que aquele homem com 10 anos na Polícia Militar, com atuação modelar e retorquível, aquele homem teve a vida restaurada através de uma defesa penal. Então, Deus me deu a oportunidade de entrar em determinados locais que você não pode entrar. Então, foi a advocacia criminal que me levou a determinados locais, em determinadas ocasiões, e ajudou a restaurar muitas vidas que uma pessoa comum não pode fazê-lo. Então, eu me sinto vocacionado para isso, me sinto um instrumento de Deus para modificar e restaurar muitas vidas e, sobretudo, dignidades humanas. Eu queria pontuar aqui exatamente o que o doutor já falou, que essa lapidação do tempo, ela não vai enrijecendo os sentimentos, né, doutor? Então, é a prova que o senhor também tem um apego afetivo aos casos que o senhor vai defender, acredita na defesa, até que o envolvimento vai até onde? Para haver uma barreira de sentimental com relação ao caso que o senhor vai defender, né, com suas convicções. Olha, o advogado ele tem que ter sempre aquela linha divisória de não se apaixonar pela questão, mas o advogado que tem responsabilidade, ele acaba naquele momento ali sofrendo as dores e as angústias que o cliente sofre, entendeu? Uma coisa é você ser acusado e você realmente ter cometido o delito, vai condenado, você tem um nível de conformação, como muitos que eu já defendi. Outra coisa é a pessoa ser completamente inocente e ter contra si a deflagração de uma ação penal e ser processado e condenado injustamente. A conformação, a indignação é completamente outra. Então, já teve ocasiões em que clientes meus que eu sabia que eram inocentes, está lá constatado com exame, demonstrando que de fato aquela situação não ocorreu conforme declarado pela vítima e foram condenados, que aquilo dali, para mim, é o pior sentimento que se tem na sociedade. É você ver injustiças epistêmicas se perpetuando ao longo do tempo e você se sentir impotente diante desse furacão de injustiças que todos os dias acontece. Essa é a verdade. Se você puder... justiça não é sinônimo de justiça. E quando eu digo isso, eu quero dizer para você que existem muitos inocentes aí, condenados, que estão sofrendo o cárcere de maneira injusta. Então, a responsabilidade com a qual eu entro em um determinado caso me faz ter esse olhar humano. O que o advogado precisa é ser humano. O advogado não pode ser mercenário. Se ele achar que a advocacia criminal... eu vou entrar porque isso vai mudar de vida, isso daqui vai me dar dinheiro, eu digo a você que você é um pobre, você é um miserável. Agora, se você entrar com a ideia de que você pode ajudar as pessoas a se restabelecerem, mesmo aqueles que cometeram um fato isolado na sua vida, ele saber que você é um advogado sério, mesmo condenados, ele saiu de lá, se restaurou, foi ressocializado, você ganhou. Nesse propósito de vida, você ganhou, você acertou no seu propósito de vida. Então, eu digo a você que a advocacia ele tem esse lance, ela é muito interessante, ela é muito gostosa nesse sentido, porque você se sente importante, você se sente parte importante desse mundo. Eu nasci para fazer a diferença e através da advocacia criminal que eu tenho ajudado muitas pessoas. Doutor Talvani, é interessante que essa sua fala, quando... é possível nós fazermos um cotejo com o que está no imaginário popular
na figura do advogado, essencialmente do advogado criminal. É impressionante como o imaginário, como no abstrato, o sentimento e a imagem que as pessoas têm do advogado é que o advogado é mercenário, é que o advogado é um cara que está ali só para ganhar o dinheiro do cliente. E quando a gente se depara, principalmente em casos como o qual o senhor exerce a sua função, que é o tribunal do júri, é impressionante como os crimes dolosos contra a vida, que são os da competência, e os a eles conexos, que são os da competência do tribunal do júri, são crimes democráticos, né? Sobretudo quando nós falamos do crime de homicídio. Aqueles crimes que vão, sobretudo o artigo 121 do Código Penal, que vão a júri popular, eles são extremamente democráticos. Eu acho que, assim, nenhum de nós podemos dizer que nós nunca cometeremos um homicídio, né? Nós podemos dizer, essencialmente, que nós nunca iremos cometer um tráfico de drogas, um furto, um roubo, um estupro. Mas quando se fala de homicídio, é algo muito democrático, é um crime que qualquer ser humano pode cometer, não é? E como é lidar com essa imagem, com essa imagem que fica no imaginário das pessoas? A sua atuação, como é lidar com isso? Como já dizia Nelson Hungria, o crime homicídio ou delito de homicídio, ele é inerente a qualquer homem. E na orografia dos crimes, ele é elevado e tem uma posição de destaque que conduz o homem às eras primevas, onde o ataque era a própria defesa do ser humano. E hoje, você pode me perguntar, você defende homicidas? Eu defendo pessoas que praticaram o delito de homicídio em determinados contextos. Por exemplo, existem decisões que só o tribunal do júri pode dar. E daí eu vejo pessoas, vozes contrárias ao tribunal do júri, chamando o júri de peça de museu, dizendo que o júri merece ser extinto. Tem coisas que só o júri popular pode fazer. E eu vou citar um exemplo. Aquele caso que aconteceu em Minas Gerais, em que o pai tomou a filha desde criança para ser sua mulher e a encarcerou. E ela viveu décadas em cárcere privado e teve filhos com o próprio pai. Em um determinado dia, essa mulher, ela quando chegou em determinado momento na sala da sua casa, ela presenciou o seu pai passando as mãos nas partes íntimas de sua filha, que era filha e neta ao mesmo tempo do seu pai. É algo que ela pegou uma marreta, ela de costa deu uma traulitrada no crânio dele, esfacelando-o. Ou seja, ela matou ele. Foi presa. Quando chegou no júri popular, o júri entendeu a situação, toda aquela circunstância a qual ela vivia submetida, e ela foi absolvida pela tese de inexigibilidade de conduta diversa. Houve também em Minas Gerais, coincidentemente, o pai que teve a filha estuprada e ele saiu no encalço do estuprador, tendo encontrado 15 dias depois. Quando ele o encontrou, ele o assassinou. Foi preso, submetido a júri, e o júri entendeu que naquela circunstância prevaleceu a dignidade sexual e o direito não de matar, mas de um pai em que, em um ato de desespero, foi lá e ceifou uma vida. E pela conduta, pela tese de inexigibilidade de conduta diversa, isto é, qualquer pessoa naquela circunstância tomaria a mesma atitude, o júri o absolveu. Então, eu estou citando dois exemplos de duas situações que somente o tribunal do júri pode conceder. É por isso que eu digo, o júri é a instituição mais democrática do Brasil. Só existem determinadas decisões, nem o juiz de direito pode dar uma decisão contrária ao que diz a lei. Mas o júri, em homenagem à soberania dos veredictos e à plenitude de defesa que lá está na Constituição, sobretudo exercendo o seu direito de tribunal constitucional competente para julgar o fato, em nome da soberania de veredito, só existem decisões que somente o júri popular pode ofertar e lançar à sociedade. É isso aí. O júri é uma instituição que, digamos assim, mais modernamente, né, ela é uma instituição que já vem esculpida na Carta de 1215 do rei João Sem Terra, né? E a gente percebe o quanto essa instituição, doutor Talvani, ela vem sendo atacada, né?
E, sobretudo nesses últimos dias, nós nos deparamos com vozes, como o senhor mesmo diz, antagonistas a essa instituição, no sentido de tirar-lhe o seu poder, a sua soberania, que lhe é inerente de acordo com inciso 38, se não me falha a memória, do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que concedeu ao Conselho de Sentença, ao Tribunal Popular, o poder de tomar as decisões naquele tribunal, né? Deu poder àquele colegiado de pessoas do povo, professores, comerciantes, pessoas que são escolhidas dentro do meio comum para tomar e decidir a vida de seus pares. E nós nos deparamos com algumas vozes, das quais alarmantemente nós podemos citar ministro do STF, inclusive dizendo que a tese de absolutória genérica de clemência, por exemplo, não existe, né? Que em sede de recurso extraordinário, nos últimos dias foi decidido que o júri ele pode ser retomado, ele pode ser refeito quando for contrário aos autos, tendo uma decisão assim totalmente afrontando a soberania dos vereditos. Como é que o senhor vê vislumbra essa visão do Supremo Tribunal Federal do nosso país? Em primeiro lugar, nós temos que convencionar que isso é uma realidade. Eu nunca vi uma composição do STF julgar tão contrário à lei, à Constituição, como eles estão julgando. A Constituição diz que não se pode prender um deputado no exercício da sua função, da sua missão constitucional, por crimes de opinião. O que é que nós vemos? Deputado preso em relação a isso. A Constituição diz que o julgamento do Supremo, a sua competência diz respeito só a crimes que ferem a Constituição, porque eles são os guardiões da Constituição. Mas está lá o Supremo julgando um crime de dano e colocando velhinhas de 70 anos com a Bíblia na mão, no cárcere, condenadas a 17 anos, dizendo que estas queriam abolir o Estado Democrático de Direito sem nem um punhal nos quartos. Nós estamos vendo determinadas decisões do Supremo de dizer que o grande responsável pelo machismo estrutural é o Tribunal do Júri, porque em algum momento um homem foi absolvido quando sustentou-se a tese de legítima defesa da honra. Nós temos decisões do Supremo dizendo que os seus ministros isoladamente, pontuando que o júri popular é uma peça de museu. O júri, como qualquer outra instituição, ela tem suas falhas humanas. Ela precisa ser aperfeiçoada. E eu digo mais, o júri deveria ampliar o rol para contemplar outros tipos de crimes e trazer para a sua competência outras situações jurídicas que não somente os crimes dolosos contra a vida. E digo a cada um de vocês, é lamentável que se tenha um perfil jurídico, uma composição tão... uma composição que de fato faz até assim, a gente fala até com tristeza, mas ninguém consegue compreender essas teratologias nas decisões do Supremo. Por exemplo, lá tem juízes que são ministros que são vítimas, que deflagram a ação contra aqueles que são apontados como infratores, e de repente ele mesmo julga e ele mesmo acusa. Então, não existe isso no mundo inteiro. Nós estamos regredindo. Nosso direito está pobre com essas decisões do Supremo em relação a isso. Então, o viés político ele tem envenenado de tal maneira as decisões do Supremo que tem sido um verdadeiro absurdo. Desde o dia que instituíram a TV do Supremo, transmitindo os julgamentos, os juízes, quando começaram a gostar dos holofotes, dos microfones, do protagonismo, do nome saindo nas capas de jornal, começou a haver esses verdadeiros absurdos, essas decisões teratológicas. E daí eu digo para você que a arbitrariedade, ela evolui com o tempo. E hoje, todo mundo, os demais poderes estão abalados com determinadas decisões, já procura a limitação de determinadas decisões do Supremo, com acertada razão, diga-se de passagem, porque
em nome de uma argumentação sofisticada, não se pode atrair determinados casos para julgamento naquela plenária, e daí questões relevantes constitucionais estão deixando de serem enfrentadas porque estão julgando velhinhas de 70 anos, estão julgando casos de homicídio cuja Constituição pertence ao STJ, estão julgando aqui a competência relacionados a determinados casos específicos em que se pode aqui investigar, se pode deflagrar a denúncia, se pode condenar. E aí? São verdadeiros malabarismos argumentativos para atrair a competência. A retórica é muito bonita, é sofisticada. Quando se quer aqui trazer um entendimento teratológico, a argumentação é linda. É linda, qualquer pessoa se convence do contrário. Mas eu digo a cada um de vocês, estão abrindo uma brecha perigosíssima e digo a cada um de vocês, isso daí, doravante, terá consequência. Daí você pode me dizer, isso é um discurso de medo, um discurso de ódio? Não, ao contrário, só estou relatando e refletindo aqui academicamente que a insegurança jurídica decorrente de muitas decisões teratológicas, isso vai trazer, sobretudo, uma descrença no judiciário. As pessoas conhecem hoje pelo nome cada um dos ministros do STF, e isso não é legal. Isso, no meu ponto de vista, fere a isenção. O juiz não pode ser protagonista, o juiz não pode gostar de microfone, o juiz não pode gostar de holofote, o juiz está para aplicar a lei. É isso que nós desejamos, que o Supremo ele possa voltar um pouquinho atrás e fazer o que a Constituição manda, que é proteger a Constituição e não aqui se voltar para questões de somenas importâncias e votarem e criarem jurisprudências completamente contrárias ao direito. Inicialmente eu até queria aproveitar que no início da minha carreira acadêmica eu tive o privilégio de ser jurado. Mas notei também que existem algumas reformulações para critérios. Segunda vara criminal. Cuja é o titular Dr. Josimar. Dr. Josimar, que foi juiz em Canindé durante muitos anos. Exatamente, ele mesmo. Né? Juntamente com o doutor... Senhor, me esqueci. Mas, enfim. Dentro os critérios, eu notei um ciclo vicioso com alguns jurados que não tinham, eles vislumbravam outros benefícios dentro da função que foi, né, que não é uma função imposta, né, é um voluntariado. E eu notei muito, não estou generalizando todos, né? Mas era um pequeno grupo, mas que pequenos grupos fazem barulho também, né? Então ficamos quem tinha os compromissos junto no exercer do papel do júri, né? Foi bem diferenciado, foi bem notório. Então alguns critérios que a gente está buscando, nós ficamos ainda na ânsia de saber como poderíamos melhorar, aprimorar o instituto hoje do Tribunal do Júri. Pronto, isso é um desafio. Foi muito bem colocada a sua questão. Hoje nós temos aqui o grande problema, o grave problema do jurado profissional. O jurado profissional. Nós temos também um outro ponto que merecia, no meu ponto de vista, ser melhorado, era a questão da composição do Conselho de Sentença, ao invés de 7 serem 8 jurados, e se der empate, a presunção de inocência ela tem que prevalecer e tem que ser pró-réu, aquela decisão. Nós temos também, além disso, a função do juiz, do jurado, além de profissional, a criação de grupos de WhatsApp entre jurados não é legal. Isso daí deveria ser olhado com muita... até com um certo critério pelo Poder Judiciário. Digo isso que, às vezes, isso é natural. Aquele que está lá há 30 anos sendo jurado, quando chega um jovem de 18 anos lá, ele quer impor a sua vontade. Entendeu? Ele acha que sabe mais do que aquele que lá está para julgar aquele fato, aquele caso concreto, o que não é verdade.
Às vezes ele tem um nível de compreensão que pode estar equivocado em determinados casos concretos, enquanto que aquele jovem que está realizando os seus primeiros julgamentos, ele tem uma visão diferenciada e consegue dar o que é justo. Entendeu? Então, esse é um grave problema. A questão do aperfeiçoamento da instituição, ela passa por esses vieses também. Entendeu? Então, uma outra coisa que o júri tem que melhorar no ponto de vista até procedimental são as questões de nulidades. Muitas nulidades elas são relativizadas. Então, nulidades relativizadas elas pertencem ao direito civil. Penal foi nulidade, na minha compreensão, teria que receber a reprovação. O que é a nulidade? A nulidade é uma punição que se dá ao ato falho. Aí você diz... Olha, mas nós temos que demonstrar o prejuízo que aquela nulidade trouxe. E a condenação não é o maior prejuízo de todos? Entendeu? Então, nós precisamos verificar essas questões. No meu ponto de vista, nós poderíamos também, além da ampliação do rol do Conselho de Sentença, lançar luz a essa instituição e ampliar o seu rol, e não procurar eliminá-lo, no meu ponto de vista. Doutor, é maravilhoso, é uma honra contar com as suas experiências, com o seu conhecimento, com a sua vivência de jurista que é. Nós estamos quase finalizando o episódio de hoje, mas antes eu queria entender do senhor como é que está sendo essa sua nova experiência, né, de estar fazendo uma pós-graduação stricto sensu, um mestrado. Como é que está sendo essa experiência acadêmica de pesquisador, que eu tenho certeza que com certeza está evoluindo-lhe como jurista, como profissional, ajudando nas suas teses defensivas, no seu entendimento crítico sobre o direito e sobre o ambiente jurídico como um todo. Como é que o senhor está tomando esse desafio? Olha, é importante dizer que o mestrado deveria ser algo que todo acadêmico, ao se graduar, ele deveria ter uma experiência nesse sentido, porque é um aprofundamento do conhecimento. Então o mestrado, ele somou muito, ele me deu muitas possibilidades e ampliou muito a minha compreensão jurídica a respeito de temas relevantes. E digo a cada um de vocês que a minha mente, ela era uma no momento em que ingressou no mestrado, no primeiro dia de aula, e hoje a minha compreensão é completamente outra. Eu vou sair muito maior do que o que entrei do mestrado. Por quê? Porque é a reflexão, é o conhecimento profundo, é o conhecimento verticalizado que nos amplia os horizontes de compreensão. E o operador do direito, ele não trabalha vendendo 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, um saco de açúcar, ele trabalha vendendo o seu conhecimento. Então o advogado ele tem que aprimorar o conhecimento. O mestrado para mim, e com minha esposa também, que está me acompanhando, a doutora Jaqueline, que também é mestranda em Direito, ele nos tem trazido, de fato, um engrandecimento muito grande, além de ser uma força invisível. Quando você chega em determinadas ambiências que você se apresenta como um mestrando, os olhares são diferentes. As armações intelectuais, elas baixam a sua guarda diante de um mestre, digamos assim. E digo isso, não é jactância, mas todo mundo tem que realmente zelar pelo conhecimento e, como eu falei anteriormente, eu pauto a minha vida com aquilo que a sabedoria milenar de Salomão já falava. Honra o conhecimento, a sabedoria, que a sabedoria te honrará. Então, depois do mestrado, se Deus quiser, vem doutorado e depois um aperfeiçoamento que a gente pretende fazer. Digo que eu nunca posso deixar de estudar. No dia que eu deixar de estudar, infelizmente a minha mente ela fica parada, ela não vai ter a mesma compreensão. E digo a você que quem perde é a sociedade. Quando o advogado ele é diminuto no conhecimento, quando o advogado é limitado, quando o advogado não sabe efetivamente fazer uma abordagem jurídica daquele caso a qual ele se propõe a defender. E isso traz prejuízos relevantes, injustiças são perpetradas porque o advogado não sabe efetivamente combater essas injustiças pelo conhecimento. Perfeito. Queridos, queridas, causídicos, estudantes, a você seguidor do Pod Pena, não se esqueça, se você ainda não seguiu o nosso canal, já se inscreve no nosso canal,
curte, compartilha com os amigos. Foi um prazer enorme tê-lo conosco nessa oportunidade de mais um episódio de engrandecimento de cultura jurídica, de experiência profissional, aquele que é um dos maiores juristas, um dos maiores tribunos do Tribunal do Júri cearense, quiçá do Brasil, nosso amigo, nosso irmão, Dr. Talvânio Moura. Dr. Talvânio, muito obrigado pelo compartilhamento de suas experiências. Sinta-se convidado por diversas vezes, sinta-se convidado a compartilhar os seus projetos conosco, o nosso público, os nossos seguidores, tenho certeza que amarão compartilhar das suas experiências, daquilo que o senhor tem a oferecer para a nossa comunidade. Augusto, mais uma vez, muito obrigado. Um prazerzaço compartilhar com você mais um episódio e estaremos aqui na próxima semana com mais um convidado que agrega, que contribui para essa discussão jurídica, acadêmica e não somente isso, mas uma discussão popular que leva o conhecimento às pessoas comuns, né, que populariza o conhecimento jurídico às pessoas comuns. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Rogério. Obrigado, doutor Talvânio Moura, por dispensar o seu tempo, né, em distribuir conhecimento aqui conosco. A comunidade acadêmica agradece. E nós também estamos aqui, né, até o próximo episódio com algum tema relevante para a nossa formação. Querido Rogério Mesquita, muito obrigado por esta oportunidade. Querido Augusto, de igual modo, também muito obrigado por estar aqui com vocês, aqui deambulando, trocando aqui 2 dedinhos de prosa a respeito do direito criminal. Quero dizer que vocês estão no caminho certo, estão no 9º semestre, serão grandes juristas doravante aqui na capital cearense. E digo a cada um de vocês, alunos de direito, paute a sua vida pelo conhecimento e pelo seguinte pensamento: sonhe e ouse sonhar. O ser humano nunca irá além do seu sonho. E o Rogério sabe do que é que eu estou falando. Forte abraço, um beijo no coração de todos e até breve. Forte abraço, amigos e amigas. Até o próximo episódio. Beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Abraço a todos. Até a próxima.